Fala, galera! Desculpa a demora, a gente está um pouquinho atrasado hoje no live da Luba, eu sei. A gente teve aqui uns problemas técnicos, porque vocês sabem que hoje eu estou estreando meu canal no YouTube. Yay! Super empolgada com esse novo projeto. Estreia hoje no YouTube, mas sempre que a gente puder vai conseguir fazer Facebook, Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Só que a gente teve aqui uns problemas técnicos, porque muita coisa acontecendo, mas vai dar certo. Então, queria pedir desculpas por esse atraso. O meu convidado, o Eduardo Biscaia, nessa estreia comigo, é um grande amigo dos tempos da ESPN, excelente narrador, comentarista de futebol, apresentador, e ele está nesse momento, essa semana, da reta final da Champions League, ele é o comentarista da Fox. E a gente vai bater um papo com ele sobre, não só essa reta final da Liga dos Campeões da Europa, já temos os finalistas, a grande final vai ser no domingo, e vamos falar também sobre o mundo do esporte nesses tempos de pandemia. Mas antes disso, por falar em Champions League, a gente vai dar uma passadinha ali no Estádio da Luz, que é onde será a grande final nesse domingo. Eu passei por lá esses dias para vocês darem uma olhada em como é que está o clima nessa semana aqui em Lisboa, porque a final é aqui em Benfica, no Estádio da Luz, que é o estádio do Benfica, que é o maior time de futebol de Portugal. A grande final vai ser lá, e eu dei uma passadinha por lá para vocês darem uma olhada, e quando a gente voltar, a gente bate papo com Dom Bisca, o Eduardo Biscaia, meu grande convidado de hoje. Mais uma vez, obrigada a vocês que esperaram para conseguir entrar aqui, obrigada a vocês que deram super apoio nesse meu primeiro dia aqui, nessa estreia do meu canal do YouTube, e vamos dar uma olhada em como é que tá o Estádio da Luz. Lisboa é a sede da reta final da Liga dos Campeões da UEFA. Os jogos foram divididos entre o estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, que é esse aqui logo atrás. Estamos no bairro de Benfica, no centro da capital portuguesa, mas em tempos de pandemia, nem de longe esse cenário parece o cenário de jogos de futebol. Não tem quase ninguém na rua, como vocês podem ver, completamente vazio. A final será neste domingo aqui no Estádio da Luz e não terá a presença do público. Infelizmente é um novo normal no mundo dos eventos esportivos. Pois é, gente, super vazio, como vocês viram, as ruas sem quase ninguém. E será assim também provavelmente no domingo, porque não vai poder ter público e será a grande final, mas enfim, é como é. E para bater um papinho com a gente sobre isso, o meu amigo Eduardo Biscaia, que eu tô com tanta saudade de você. Vamos falar, Bisca, você tá aí. O Eduardo Biscaia tá em Miami, ele tá fazendo remotamente, como a grande parte de todos os narradores no mundo, fazendo a narração da Champions League remotamente, ou seja, ele tá em Miami e tá narrando todos os jogos. Bisca, cadê você? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Ei, bem-vindo! Prazer. O prazer é todo meu e bem-vindo a essa estreia do meu canal no YouTube. Estou muito feliz que você está comigo nessa estreia. Só para lembrar, o Biscaia está em Miami. Bisca, tá me ouvindo? Então é o seguinte, a gente vai bater um papo com o Eduardo Biscaia, porque ele vai falar um pouquinho de como é que está sendo esse momento de fazer narrações remotamente, ou seja, ele em tempos normais estaria aqui, narrando dentro do Estádio da Luz ou do José Alvalade, que foram os dois estádios que receberam os jogos dessa reta final da Champions League, mas em tempos de pandemia ele ainda por cima nem pode vir para cá porque ninguém pode dos Estados Unidos chegar à Europa. Então ele está fazendo os jogos remotamente. Bisca, como é que está sendo essa experiência de fazer todos os jogos de futebol de casa? Luciana, muito difícil, porque você não pode imaginar as dificuldades técnicas com as conexões da internet. Eu vejo o jogo na pantalha muito pequena, que não tem grande definição. A gente exige estar em casa, querer ver o jogo, ver a narração com qualidade, um cor, com muita informação, então com apontes táticos, coisas importantes, porque são jogos muito importantes, mas a gente está entendendo também que é uma época difícil, uma época para todo mundo de grandes desafios, então as dificuldades são muitas.
a adaptação que tive que fazer com iluminação, com câmera, com internet, com microfone, com o fundo que você está vendo aqui. Imagina, é muita coisa. Adaptar um apartamento, convertir em um estúdio de televisão, um estúdio de áudio, com muitos desafios. Então, eu imaginava, e também a facilidade que você sente quando eu estive na última final aí em Benfica, no da Luz, no ano 2014, quando ganhou o Real Madrid. Então, a diferença é enorme. Você não sabe como é toda a situação que a gente está vivendo, mas requer de muita concentração. Aí tem o pequeno estúdio onde eu faço Eu tô vendo coisas. aí, esse é o teu estúdio, né? Sim. Esse é o teu estúdio E em essa é a casa. realidade. Essa é a realidade. Você está vendo o contraste aí, né? Não, e é a Então, primeira aí, vez, ou seja, essa altura agora, essa já é temporada, desordem no está sendo a primeira escritório, né? vez. É a primeira vez que você está fazendo jogos assim remotamente, né? E teve que montar como você disse, uma dificuldade para poder montar um estúdio, reproduzir um estúdio de TV na sua própria casa, Exatamente. né? É verdade, combinar tudo. Você já, praticamente, eu fez 10 dias com jogos entre a Europa League e a Champions League. Quase como um mundial. Então, você no mundial tem certos desafios, mas você geralmente está em uma cidade onde tem gente que apoia muito, que faz a questão técnica. Você está no hotel, onde você o único que tem que fazer é pegar banho da manhã, afeitar, sair, pegar café da manhã e começar o jogo, o dia, ou viajar, o que seja. Aqui, tudo transcorre aqui, no apartamento. Eu ia te falar isso, você fica aí enfurnado o dia todo, né? Você tem que ir à loja amanhã, ou à noite, cedo da manhã, ou à noite tarde, preparar todo dia, preparar o jantar, preparar tudo aqui. E fazer a preparação do jogo. Então, é muito difícil. Eu imagino a situação também para a gente que também tem muita gente que não tem trabalho, não? Então é muito complicado, é uma situação, uma época muito complicada para muita gente, Luciana. Então a gente pode dizer que é difícil, mas ao final de tudo tem que agradecer que também Com certeza. conseguimos fazer isto, a conexão com você também, comunicar com a gente, poder trabalhar, não? Não, exatamente, ou seja, tem essas dificuldades todas, mas pelo menos tem trabalho, não é? Estamos fazendo aquilo que amamos, conseguimos seguir, vamos nos adaptando, mas a adaptação eu acho que é o que nós nesse momento temos que passar, todos. É uma adaptação de uma forma ou de outra, não é? Não só no trabalho, mas no nosso dia a dia, porque tudo mudou. Então, assim, o adaptar faz parte do ser humano. Então a gente vai se adaptando. Então temos que, foi o que você falou, agradecer, né? E pelo menos graças à tecnologia, hoje, por exemplo, eu tô aqui em Lisboa, você tá em Miami, o meu diretor que tá fazendo essa conexão toda aqui tecnológica, que eu nem me pergunte como é que é feita, ele tá em Doha, tá no Catar. Imagina. Ou seja, tá ele no Catar, você em Miami e eu em Lisboa. 3 fusos horários distintos. 3 fusos horários distintos, mas estamos aqui, estamos conseguindo falar, fazer conteúdo, nos conectar, passar informação para quem está em casa e pronto, é o momento que estamos vivendo, né, Bisca? É verdade, é verdade. Então, as dificuldades são muitas, os desafios são muitos, a concentração tem que ser maior, mas no final também eu trabalho pela Fox em México, não? Então eles também pensam que não sei, que tem muito jogo da Liga Mexicana, ou internet, por exemplo, não, Luciana, no México não é da mesma qualidade que você tem na Europa, que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Então, muitas vezes ocorre que a transmissão cai, a internet cai, a voz vai. Então, é difícil. E a gente fica agora com Twitter, com comentários muito difíceis de ler, porque a gente é muito crítica, não? Mas também compreendo que é um momento onde a gente quer ver futebol na televisão e não quer ver
Porque não fraca, pode, queria porque ver não bem. pode ir ao estádio, né? Não pode ir ao É, estádio, então tem que ver na televisão. sim, sim. A gente não quer coisa fraca. Então, para nós, fica um esforço muito maior para entregar. Porque eu te explico. No jogo que eu faço, tem duas. Tem retorno do áudio da telefone. Então, eu tenho que fazer uma ligação, ou receber uma ligação aqui, conectar esses auriculares aqui. E depois, o áudio da minha voz, ou a imagem que eu estou pegando, vem do computador. A minha voz viaja pelo computador. Então, tem delay, é, é difícil demais, mas esperamos que no final, no próximo domingo, o resultado final seja bom. Eu acho que temos uma linda final, uma final com Eu ia te Neymar, perguntar sobre tem isso. Vai ser uma grande uma coisa final, né? linda. Sim, sim. Para vocês no Brasil, com o Neymar, eu acho que será um sucesso a transmissão, porque a gente quer ver Neymar. Neymar, o maior ídolo do Brasil, então, do futebol. Não, tá todo mundo torcendo pro PSG, né? Imagina, imagina. Tem Marquinhos, tem Thiago Silva, tem uma equipe que é forte também. É isso, não? Que, além que o Thiago é meio brasileiro também, enfim, Exato. tem coisa aí no Bayern de Munique, mas eu acho que é uma linda final. Eu acho que são os dois melhores equipas da este ano. Não? E Eu ia te coincidentemente perguntar também, isso, ou seja, Luciana, você acha mesmo diga. que é uma final assim, tipo, ou seja, os dois grandes times da Europa vão estar na final, ou seja, é mesmo isso, né? Não é, aconteceu, por acaso, deu sorte, não. São os dois Não. times mais fortes. São dois campeões das suas ligas, dois campeões da liga passada chegaram à Liga dos Campeões, que muitas vezes chegam a equipes que não são tão bons. O Leipzig nunca ganhou a Bundesliga, então estava aí na semifinal. O Lyon, nesta temporada da Liga Francesa, a equipe, quando o torneio acabou, era sétimo. Então, aqui são equipes que ganham já a Liga, a O Copa, então PSG pode ganhou ganhar tudo, né? tudo, Fez uma tudo, campanha exatamente. perfeita, né? O Sim, PSG fez uma senhora, sim, campanha, senhora. uma temporada perfeita. Sim, sim, perfeitamente. Então, a gente pode dizer, não está o campeão que é o Liverpool, não está o grande campeão que é o Real Madrid, não tem Barcelona, não tem Atlético de Madrid, mas não tem não tem a Juventus, não tem Cristiano, mas eu acho que os dois melhores times do ano em Europa estão aqui na final. Então, isso que prestigia um pouco mais a competição e o jogo do domingo. Ou seja, você espera que vai ser uma grande final nesse domingo no Estádio da Luz, né? Seguramente, ninguém pode especular, não são equipas que jogam a especular, a ver o que vai acontecer, que vai fazer o outro equipa, não, são equipas valientes, que vão na frente, que tem grandes jogadores na frente, o melhor ataque da história da Champions League por promédio de gol é a equipe da Bayern, ganhou 10 jogos, Luciana, ganhou tudo, É. a melhor racha Não, eles da estão. vitórias da história da Champions League. Se ganha um décimo, que é a final, o mais importante, ficará como a melhor sequência de jogos ganhados consecutivamente. Então, isso num torneio tão difícil, o investimento é tão grande para ganhar aqui. O Bayern despediu o treinador em novembro. Então, são muitas circunstâncias, muitas coisas que Superou aconteceram. a crise, né? Exatamente. Superou a crise, deu a A volta. E se eu não pandemia, me engano, tudo. pandemia, exatamente. E me corrija se eu estiver errado, mas o Bayern está fazendo a 11ª final numa Champions Ganhou League, né? 5, perdeu 5. Portanto, é a 11ª. É um grande, é um número sensacional, né? E só queria te falar uma coisa, bicho, que o Diga. meu diretor acabou de dizer aqui. A gente já está no YouTube, conseguimos finalmente resolver o problema técnico. Ótimo. E já estamos ótimo, no YouTube também. Ótimo. Então Quem estiver vendo a gente no YouTube, então, já muito obrigado. um grande No abraço Instagram a ainda não gente no conseguimos Brasil entrar. também. Aí, tantos amigos lá no Brasil, tantas saudades, Luciana, tanto caminho que a gente Eu ia recorreu. perguntar, olha, eu ia te falar isso. Assim, e para quem não sabe, né? Eu e o Eduardo Biscayá fomos amigos
no final da década de 90. Começamos a nossa amizade no final da década de 90 na Século ESPN. passado. Quando você começou... Século passado! Ai, meu Deus! Século passado. Você entrou em 97, se eu não me engano, e eu entrei em 98, não é? Sim, sim. Você chegava da Nova York, eu chegava da Miami, aí a gente aí, Exato. na ESPN, aquele time que a gente tinha aí, no lado brasileiro, no lado português, no lado espanhol. Que equipe! Era uma coisa excepcional, aí com Excepcional. Werneck, que era o capitão da equipe brasileiro. José Inácio Werneck. Personalidades tão grandes, tão diversas também, como a gente que fazia Tão bom. tênis, Olha, golfe, futebol, Eu automobilismo. fiz uma live com o Celso Miranda, por falar em automobilismo, e fiz uma live antes do teu canal, agora eu vou ter que fazer de novo, porque eu quero botar no canal do YouTube. Faz de novo, E fiz com o Fábio Malavasi, grande Fabão da NBA. Exatamente. Aí tem os personagens da futebol também, o Regi, o Robbie Porto, que ele está no Sport Robbie TV. Porto. Tem o Flávio Pereira. Flávio Pereira que está lá. Aí ele é o único que ficou em Bristol, eu acho, hein? Ele é o único que está em Bristol, Connecticut. Para quem não sabe, é a sede da ESPN. Em Bristol, que foi onde nasceu a ESPN, em Bristol, Connecticut, nos Estados Unidos. E o Bisca, gente, ele tem esse português maravilhoso, mas ele é argentino. Ele é argentino. Só que a equipe da galera que falava espanhol e a equipe brasileira, estávamos sempre todos juntos. E era uma grande amizade, uma grande equipe, né? Éramos todos muito unidos. Grandes Sim, tempos, uma época... né? Era a época, a gente preparava os programas juntos, porque os programas eram conjuntos, não? A sinal era a mesma. Então, o que mudava era a voz, no lado português, no lado espanhol. Então, e as nossas cabines eram lado a lado, lembra? As cabines eram mesmo lado a lado. Pegava o almoço junto para depois fazer o jogo, saía do campus, o campus era aberto, depois você lembra bem que ficou fechado, ficou com uma segurança tremenda, mas no início você entrava e saía da pé, sim, tudo é fácil. Exato. Não, e lembra que a gente às vezes ficava até de madrugada fazendo jogos, não sei o quê, e não tinha nem onde comer, aí tinha aquela cafeteria. No inverno, uma neve caindo, gente, um frio. Não tinha lugar. Aí tinha uma cafeteria, dramático, era dramático. Tinha uma cafeteria micra dentro da ESPN, depois eles construíram um restaurante maravilhoso. Mais grande, mas no início, lá atrás, era pequenina. Micro. E a gente ia lá tremendo, né? Eu então, imagina, carioca, tinha acabado de chegar, cheia de frio. E você no início estava morando na Nova York, você ia e chegava e voltava, não? Eu lembro aquela época também com o Regis Nestrovski, tem tantos personagens aí. Você poderia fazer uma película, um filme daquele. Olha, eu devia ter um quadro dentro do meu... Ivan Zimmermann, Roberto Figueroa, Marco Alfaro. Eladio Sandoval. O Tapia, meu querido Tapia. Tão maravilhoso. O Ricardo Ortiz. Diego Balado. A gente da espanhol que não é tão conhecida pela gente aí no Brasil, mas seguramente Brasil, a gente lá assim... tem grande saudade dos jogos da NBA, da futebol europeu. E olha, não podemos deixar de citar o André José Adler. Meu querido companheiro de cabine, meu grande amigo, que infelizmente já nos deixou, mas está sempre aqui no nosso coração, na nossa cabeça, com certeza. E na memória de muita gente. Que faleceu, Que faleceu. E até hoje eu recebo mensagens, inclusive essa semana, um fanzoca da gente, da época de X Games, um querido Bruno, me mandou uma mensagem linda no Instagram, que eu fiquei até emocionada, dizendo o quanto que ele tinha saudade da nossa equipe, não sei o quê, e quanto ele sentia falta dos X Games, as narrações que eu fazia com o André José Adler. As pessoas não esquecem, Bisca, não esquecem. Isso já tem anos, né? Sim. Eu fiz no início com você também, na outra cabina, eu fiz jogos X-Games de inverno, não lembro tanto de verão, mas era uma novidade. Inverno, eu lembro. Uma novidade que criou a ESPN, a Disney, e que foi um grande sucesso, que pelas gerações mais jovens ficou algo como quase único, não? Porque eram modalidades do esporte, podemos dizer. E era o início, né? Era o início disso tudo.
Exatamente. E Então, foi criado, sabe que os para X nós Games foi preparar a informação de aquilo, era um grande desafio, mas a gente era um mega fazia desafio. com muita ilusão, com muito profissionalismo, com muita, muita vontade. E eu Com acho que a muito amor, gente, né? Muito amor. exatamente, a gente ficou com grande carinho daquela época. Com certeza, não. E sabe que o X Games especificamente foi criado pelo Ron Simil, que era um português, ou seja, descendência portuguesa. Eu, como agora estou aqui em Lisboa, e ele que foi a pessoa que idealizou os X Games. E na altura, que foi o que você falou, era uma novidade, né? Para aqueles esportes todos estavam começando a meio que ter uma cara mais profissional, sair um pouco do submundo, né? O próprio skateboarding, tudo isso, e Tudo passou isso. a fazer parte de uma competição mesmo séria, com grandes nomes, com transmissão ao vivo de horas e horas na ESPN, né? Que é o maior canal de esporte, ou era o maior canal de esporte dos Estados Unidos, com certeza, e do mundo, acho que naquela altura. Ou seja, tomou uma dimensão enorme. Então, assim, e aquela geração que nos acompanhou fazendo isso naquela altura, final dos anos 90, início de 2000, 2001, 2002, essa galera hoje olha pra trás e assim fala, nossa, como eu tenho saudade daquele tempo, porque marcou uma geração, eu tenho certeza que marcou uma geração. E isso pra mim, ter feito parte disso é muito gratificante, imagino que pra você também. Seguramente. O desafio também de começar, porque a gente era. Você, quando chegou, quantos anos tinha aí? Vai não ter que revelar a idade, mas era muito Vi jovem. Você era muito jovem. 23 anos, bicho, que eu tinha. Então você A ESPN me contratou, eu tinha do, 23 anos. chegou do Rio de Janeiro para Nova Do York, Sport para. TV, eu tava no Sport TV, lembra? Eu tava no Sport TV já há 2 anos, que eu entrei no Sport TV bem novinha, com 21, tinha acabado de sair da faculdade, foi meu primeiro emprego mesmo, foi no Sport TV, que é da Globo. 2 anos depois, a ESPN me contratou, eu tinha 23 quando fui. Então, é uma época onde a gente também aprendeu muito. E é isso que, Nossa, muito. falando com a gente, a gente mais, é, mais maior que eu ainda, se pode, eles também falavam daquela tradição que tinha a gente de apoiar-se no outro. Na época, ninguém de nós, naquela época, quase saía na tela. Era tudo somente a voz, era como a rádio na televisão. Então, não tinha problema de ego, não tinha problema de Não, nada, não tinha rede social. A gente era quase anônima, somente uma voz. Então, aqueles fiéis que ficaram com nós naquela época era porque realmente gostava muito do produto e do trabalho que a gente fazia com muito amor, como você com falava. certeza. Não, e naquela altura, né? Se a gente pensar naquela época, não tinha nada de redes sociais, não tinha nada Nada. disso. Era mesmo a televisão, as pessoas nos escutavam. Eu ainda fazia, às vezes, uns vídeos, né? Eu aparecia muito por causa dos X Games, mas eu era uma das poucas. E depois teve, na NBA, eu fiz umas apresentações em vídeo no estúdio para a NBA, aparecia antes de começar os jogos. Mas foi o que você falou, a maior parte era a nossa voz. E vou te contar uma coisa que acho que eu nunca te falei. Diga. Mas que é legal também pra galera escutar, que é uma história muito interessante, eu acho. Uma vez eu tava no avião, vindo já não me lembro de onde, acho que foi até após uns X Games da vida. Acho que foi em LA ou em São Francisco, não me lembro. Eu tava no avião, falando pouco, né, como eu falo, quase não gosto de falar, teca, com uma senhora que tava do meu lado. E conversando com a senhora, e não sei o que, e fala dali, fala daqui e tal. Um tempão, não parava de falar. De repente veio um cara, assim, um brasileiro, para do meu lado, fala assim, desculpa, posso fazer uma pergunta? E ficou olhando assim meio pra mim, eu tava de boné. Aí eu até levantei assim o boné pra vê-lo, né? Porque ele tava em pé, eu tava sentada. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, te interrompo. Eu falei, não, claro, tudo bem. Aí ele, você é a Luciana Quaresma da ESPN? Ou seja, ele me reconheceu pela voz. Pela Ele não me voz. reconheceu pela cara. Ele me reconheceu pela voz. Até porque eu, durante 10 anos, fui a única mulher na ESPN, né? É verdade, Na é ESPN verdade. Internacional. Foi a única. Era a única voz feminina. E ele assim... Eu tinha certeza que era você, mas eu fiquei naquela de perguntar, né? Eu falei, não, sou eu mesmo. Ou seja, ele nem me reconheceu pelo meu rosto, porque ele estava sentado lá atrás, assim, tipo, 3 cadeiras atrás, e não me viu. Uhum. Ele escutou só a minha voz. Não é o máximo isso? A magia da televisão e também da gente que está aí, que você acha. Eu lembro na primeira transmissão. O Brasil é um país enorme, a gente sabe isso, mas para nós, no lado espanhol, tínhamos a faculdade de sair do norte da México
até a Terra del Fuego. Então, era muito território, muita gente que potencialmente poderia te escutar. Então, para nós, pensar em toda a gente que poderia estar aí assistindo, quando a gente começava, não, com os nervos, com a coisa aquela que você estava um pouco mais inseguro, era muita aquela responsabilidade. adrenalinazinha, né? Aquele frio na barriga. Então você tinha que bloquear tudo isso, como fazemos agora já mais habitualmente, mas no início, quando você pensa naquela situação, é muito grande. Então, verdadeiramente que foi uma época para nós. Não é que a nostalgia daquele tempo passado que foi melhor, que não. O futuro, esperemos, desejamos que seja melhor ainda, mas quedam lembranças daquela época que são muito importantes para nós e também achamos que pela gente que tá aí olhando a nós. Para o público, não, com certeza. E é por isso que eu te digo, quando eu recebo às vezes umas mensagens, depois de tanto tempo, como foi essa que eu recebi semana passada do Bruno, eu não me lembro sobre o nome dele, eu queria lembrar para poder falar aqui. Mas tão querido, aí eu até respondi, disse, obrigado, também tenho muita saudade daquela época. Ele até fez um post da minha resposta para ele, muito querido. E assim, depois de tantos anos que já saímos, né, dessa equipe, realmente foi o que eu disse, é mesmo muito gratificante. Mas foi o que você falou, não é olhar para trás com nostalgia, mas sim olhar para trás, tipo, que bom que eu fiz parte disso. E o quanto que eu aprendi com isso, e o quanto isso preencheu, me enriqueceu, né, ao longo dessa caminhada. E foi o que você disse, e espero que isso sempre continue nos trazendo frutos, né, para hoje estarmos fazendo isso que estamos fazendo aqui hoje, relembrando desses momentos maravilhosos, mas que esperamos que muitos outros também venham. Mas é uma outra fase, é uma outra, né, tudo muito diferente, ou seja, por que não também olhar para trás e relembrar esses momentos com tanta satisfação, não é? E foi o que você falou, tipo, marcou pra gente e a gente fica feliz de saber também que tenha marcado para o público, né? Também para aqueles que ficaram com a ideia da virar comunicadores, porque aquele produto, Luciana, também marcou uma época de algo distinto que a gente queria ver na televisão e que tinha uma audiência que procurava uma identidade nova, uma linguagem nova. Então, eu acho que isso foi a coisa mais importante. Não sei se a gente irá melhor, pior, mas era uma coisa diversa, não? Então, depois, as situações políticas, econômicas mudaram. O serviço da ESPN Estados Unidos mudou, foi para o Brasil, virou outra coisa, a empresa entrou na fase nova, distinta, com outra linguagem, outra televisão outra cara, diversa. Né? Sim, exatamente. Então, mas aquela primeira, que era um canal mais global, mas feito pelo mundo inteiro, com coisas assim, como nós, para bem ou para o mal, éramos a identidade do canal, Luciana, porque você olhava aí um jogo da NBA, um jogo da NFL, um jogo de beisebol, que a gente no Brasil começou a seguir com intensidade, mas o caráter dava a voz, direito. Por isso que a gente no avião lembrou a você, porque você era a voz, era a identidade, era a presença daquele produto. Então, não é para fazer uma análise da universidade, de aula, mas isso era que foi tão importante para o público e para nós também. Com certeza. E é tão bom estar falando com você hoje, ainda por cima na estreia do meu canal, que é uma coisa que já vinham me falando há tanto tempo para eu fazer. E eu, no fundo, sempre tinha ali uma pontinha de vontade, mas acabava sempre, não é o momento, agora eu fui mãe, não tenho tempo, não tenho um estúdio perfeito em casa, não sei o quê. Não, sabe assim, aquela coisa de, não dá. E quando foi agora esse convite, foi um empurrão do Rodolfo Souza, que é esse diretor que está no Catar, que já tinha trabalhado comigo na TV Record aqui. Foi era o empurrão que eu estava precisando. Tive vários incentivos, mas o Rodolfo me deu aquele empurrão que eu precisava e falou, vai. E eu ok, falei, vamos lá. Sem pensar muito se o estúdio ia ficar bom, se a luz estava boa, se não estava. É esse momento que a gente está vivendo agora, um momento de adaptação, de reciclagem, de tudo muito novo, não é? E a gente está se adaptando
a gente falou isso lá no início, estamos nos adaptando a todo momento, é uma adaptação, todo dia é uma nova adaptação. Falei, então, eu acho que é esse momento mesmo, um momento de mudança, de se adaptar, de se reencontrar, de se, sabe, definir novamente, tipo, o caminho que você quer fazer. Mas se você não botar o pé e não der o primeiro passo, você não sai do lugar, né? Então, eu falei, então é isso, estava faltando esse empurrão. E ter feito com você essa live, que eu já queria ter feito antes, mesmo nas minhas lives que eu estava fazendo do Instagram, as lives da Luba, mas tá fazendo nessa estreia do meu canal, significa muito, assim, it means a lot, sabe, assim, pra mim, porque realmente significa, porque me traz essas lembranças tão boas. E sem falar, obviamente, dessa tua caminhada, dessa trajetória maravilhosa. Você tá agora na Fox, né? E tem feito vários jogos. E nessa temporada agora de pandemia, vamos olhar para o presente, né? Agora, antes da gente ir um pouquinho para o futuro, vamos falar do presente. Quando você olha para esse momento agora, como é que você... Obviamente é aquilo, tudo pode mudar, mas nesse momento, como é que você vê os eventos esportivos nesse mundo pandêmico e, no fundo, pós-pandêmico? Em algum momento as coisas vão voltar a uma nova normalidade, mas... Você acha que volta a ser como já foi ou daqui para frente a gente, pegando esse momento agora, olhando para frente, acha que um dia a gente volta a ter as transmissões e os jogos, a experiência de ir aos jogos, não só de futebol, mas qualquer esporte como antes? Eu desejo que sim. Tem muitas coisas que a humanidade deveria mudar do modelo passado, que a pandemia não tem a culpa que tinha acontecido, ou sim, não sei como os científicos vão analisar a situação, mas a gente precisa de viajar, a gente precisa de ficar nos eventos, porque o mundo ficou presencial, mas também a pandemia está ensinando que a gente pode fazer coisas em remoto, que a tecnologia está facilitando cada vez mais a possibilidade de fazer isto, não? Que não é ideal, mas pode não ter que viajar para estar presencialmente, eu com você, ou a gente no jogo, no estádio, no estúdio. A gente agora mesmo, por exemplo, né? Se não fosse talvez esse momento que a gente passou agora, a gente não estaria fazendo isso agora, a gente não estaria se reconectando, né? A gente tive que procurar opções, não? Forçado pela pandemia, mas a situação é que também, em momentos de dificuldade, a gente tem que procurar soluções. Então, esse é o momento das soluções, da procurar que a gente tem imunização pelo vírus, poder voltar a viajar, poder voltar à normalidade, assistir no trabalho, no estádio, tudo. Então, mas a gente pode, como você está aí em Lisboa, não? Então, você poderia fazer agora, com o desenvolvimento tecnológico que tinha acontecido, mais trabalho da lá para qualquer parte do mundo, para Estados Unidos, para Brasil, para Catar, para Japão. Então, isso é que agora, com você tem um telefone, tem um microfone e tem uma luz, e pode virar fazendo uma transmissão. Então, isso Coisa eu que acho era que impensável, né? Quando a gente começou, Exatamente. Isso era impensável. Você precisará aí de um pé para o telefone, uma boa conexão, ou com 5G, que tá chegando, pode ser já para nós. Seguramente nossa indústria vai sofrer muito, está sofrendo muito, mas no futuro poderia dar a possibilidade de ter mais recursos que a gente anteriormente não tinha. Então, tem que Concordo. tentar de olhar tudo com um pouco mais de optimismo. Exato. E é isso, e de a gente até pensar um pouco outside the box, né? Aproveitar esse momento, não só a gente, digo eu e você, mas a indústria no geral, pensar em formas de contornar isso e até de fazer talvez mais coisas que antigamente a gente não conseguia fazer porque era caro, porque tinha custo, porque a gente achava que tinha que estar presencialmente em todos os lugares. Agora não, de repente dá pra gente fazer essa produção sim, dá pra fazer esse programa sim, dá pra fazer esse canal sim, porque a gente tem recursos, usando a tecnologia que está à nossa volta, que há 20 anos atrás a gente não conseguiria fazer,
isso, por exemplo, que a gente está fazendo agora era impensável, teria que ter uma mega equipe, uma mega estrutura com satélites, não sei o que, para a gente poder estar fazendo uma coisa ao vivo como a gente está fazendo agora, um live, né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Então, assim, é aproveitar esse momento, tentar usar a criatividade e encontrar formas de fazer outras coisas que talvez a gente não fizesse antes, porque a gente sempre achava que era mais difícil, talvez não tivesse dinheiro, porque implica em tantas coisas, né? A produção e viagens e não sei o quê. E, de repente, a gente está vendo que não, que dá para simplificar um pouco as coisas, né? Agora, eu concordo contigo, eu também espero que a gente em breve possa estar nos estádios novamente, possa fazer eventos presencialmente, possa entrevistar o público, possa entrevistar os jogadores sem máscara, que a gente possa estar, né, novamente vivendo um pouco essa experiência do esporte, dos eventos esportivos, que é maravilhoso, que a gente ama, né? E o público também, porque as pessoas também devem estar sentindo muita falta de estarem nos estádios, né? Você está sentindo falta de estar fazendo os jogos em local, ou seja, nos estádios? Imagino que sim, né? Seguramente, sim, sim, a gente tá sentindo. Eu pensava 6 anos atrás, estando lá em Lisboa, com aquela cidade linda, comida Tem que voltar, espetacular. você tem que voltar para me Não, visitar. então a diferença é muito grande, não? Eu vou daqui do quarto para a sala, para a cozinha, para o banho, mas é mais fácil, mais perto, mas não é ideal. Mas a Não gente, é o Luciana, ideal, também não. tem que entender que, infelizmente, no início, a recuperação vai ser difícil. Então, É. seguramente também poderia virar alternativa de baixar custos para que seja possível continuar com as transmissões, com os programas. Então, eu acho que vamos a entrar numa época muito mais modesta do ponto de vista do gasto, de produção que a gente fazia. Então, dentro disso, eu acho que a gente, todo mundo, tem que pensar que o sacrifício que chegará depois do final da pandemia vai ser grande também. Com certeza. Ou seja, já olhando para frente, já temos que nos preparar também para isso, né? E por falar em futuro, domingo, qual é a Domingo. sua... a grande final aqui no Estádio da Luz, qual é a sua, vamos dizer, sua previsão? Quem você acha que vai... Ou você acha que, tipo, realmente não dá nem para... Assim, qualquer um que ganhar vai ser merecido. Como é que você está vendo essa final? Cientificamente, né, ninguém pode fazer um cálculo de probabilidade da proporção de quem é mais forte que o outro. Eu acho pela experiência das finais, eh, poderia ser um pouquinho mais favorito o Bayern, mas eu acho que o Paris, para mim, vai ganhar o jogo, porque Acha? eu penso que sim, que o Paris Saint-Germain pode lastimar a defesa do Bayern. É uma equipe muito agressiva, inteligente, com grandes jogadores, que tem o Lewandowski, que tem Gnabry, que fez um gol espetacular no jogo contra o Lyon, tem muitos grandes atacantes, mas tem uma boa defesa, mas eu acho que tem alguns pontos fracos que o Mbappé, Neymar, Di Maria podem aproveitar. Então, tem muito jogador também. Di Maria foi naquela final que jogou no da Luz com o Real Madrid no 2014, foi a grande figura do jogo, grande destaque. Então, ele depois não joga a final do Maracanã contra a Alemanha, porque ele ficou machucado. Então, depois também muitas outras finais com a Argentina, ele ficou fora. Então agora tem a possibilidade da recuperação, da revanche. Ele tá com aquela, exatamente, de botar tudo ali, Isso, né? Tudo. isso. Vai E com ele foi tudo. muito Vai ser feliz uma grande final, isso com em certeza. Lisboa como você. Você também está feliz em Lisboa, Di Maria também. Então eu acho que aquela coisa de emotiva, não? Que quando você joga em um lugar que você se sente bem, Você tá com os outro temo- astral, né? o temor Outra daquela situação, porque energia. a gente sempre teme que a coisa vá mal, mas quando você pensa positivo, o resultado positivo, não é sempre tão simples, mas eu acho que também Neymar está bem, eu acho que finalmente Neymar
parece ser um líder positivo pela equipe, então que Mbappé está mais maduro, recuperou-se da situação que estava machucado no tornozelo, veremos se Keylor Navas joga também, que é um goleiro importante, Thiago Silva é um jogador que foi muito criticado, né, na seleção. Ele foi muito criticado na seleção. Que não era um lead positivo, que o Marquinhos também, que agora parece que é o futuro. Um jogo muito interessante. Um jogo, eu acho que de grande qualidade. De grande qualidade. Lembro muito as finais. Tive a sorte de ver grandes jogos, de ficar nas finais, daquela, por exemplo, do 2015, Barcelona contra a Juventus, os dois chegaram ao jogo também, tinham ganhando tudo, Copa, Liga, poder ganhar a Liga dos Campeões. E agora também tem a mesma situação, e foi um grande jogo, e Neymar marcou no final. Gente, esse jogo agora, por falar nisso, aos 90 minutos que o PSG marcou, você estava narrando esse jogo? Sim. Não, jogo muito emotivo. Até agora, o torneio se pode criticar que o formato mudou, que não é o mesmo, não tem público, mas eu acho que o nível do futebol está sendo muito alto, sim, muito alto. Tem a situação também do Barcelona, que perdeu aquele jogo 8-2. Gente, surreal aquilo, né? Um acidente no futebol, mas pode acontecer com uma equipe, com um time, né? como o Bayern, e também como o Barcelona está jogando agora, ou estava jogando, porque agora já tem um treinador novo. Um treinador novo, exato. E Biscas, você tem uma foto, inclusive acho que eu postei até essa foto que você tem com a taça, com o troféu da Champions League ao lado, e essa taça está aqui na Praça do Comércio, aqui em Lisboa. Mas assim, dá até dó, porque assim, como quase não tem ninguém, né? Se fossem épocas normais, antigamente, né, estaria uma galera, fila para tirar foto, aquela coisa toda. Mas em tempos de pandemia, obviamente, é o novo normal. Como você viu, em volta do estádio quase não tinha ninguém. A mesma coisa acontece na Praça do Comércio. A gente tem umas imagens, tá lindíssima, né? Ali o troféu maravilhoso no meio da Praça do Comércio. Mas olha como é que tá super vazia. Quase ninguém, né? Se fossem épocas normais, imagina, uma final da Champions aqui em Lisboa, a taça ali, como em outros eventos, todo mundo querendo tirar foto, uma mega fila, né? Mas nem tem gente suficiente para isso, até porque as pessoas também todas estão respeitando muito essa questão aqui, graças a Deus, em Portugal. Inclusive até saímos da lista, estávamos naquela lista da quarentena para a Inglaterra. Hoje eles anunciaram que Portugal já saiu por ter recuperado bastante essa questão do Covid, ter conseguido dar a volta. Graças a Deus, esperamos que continue assim. Mas dá um pouco de pena, porque assim, a gente que curte tanto esporte, que está acostumado a fazer eventos, a gente olha uma Praça do Comércio assim, com a taça da Champions ali, quase sem ninguém, ou como eu fui no Estádio da Luz, né? Em outras épocas teriam milhões de pessoas, super vazio, quase ninguém, uma tranquilidade. Tinha assim 4 repórteres, assim, nem isso, uns 2, 3 espalhados, tentando fazer uns stand-ups e tal, e mais nada, não tem fãs, não tem ninguém com camisa, não tem nada, né? Então, assim, a gente sente muito, mas foi o que você falou, a gente também tem que ter esperança e torcer que as coisas mudem. Até lá, a gente vai fazendo o nosso melhor, todos nós, né? Seguramente. Eu lembrava também, você tem assistido a finais da Liga dos Campeões, os dias prévios no estádio, sobretudo dia prévio, não? Que os times fazem o treino lá no gramado, as conferências da imprensa, que tá lotado de jornalista, você não pode entrar, não consegue fazer uma pergunta. Confusão. Eu acho como vai acontecer, como vai suceder aquilo no dia sábado também, não? Falavam que no ano passado em Madrid 100.000 pessoas de um só país, que era Inglaterra, chegaram para a final entre o Liverpool e o Tottenham. E agora Portugal seguramente não ia ter nem 10% daquela situação. Tem um pouco de turismo, mas nada comparável com aquilo que aconteceu no ano passado e no passado. Claro. Então é uma situação difícil, uma situação
Que nova. nunca ninguém viveu, né? Nova, Não, completamente nova para todos não. nós. Inédita, mas a recuperação parece que está mais perto. Então a gente tem que ter esperança naquilo que Esperança. se fala que Tem é que ter a esperança. final da Supercopa, que vai jogar o campeão da Europa League e o campeão da Liga dos Campeões em setembro em Budapeste, que poderia ter um pouco de público. Então isso já seria um triunfo, mas ainda a gente está esperando Que, que chegar que confirmem. exatamente. E eu vi, eu não sei se você chegou a ler que o PSG tava no domingo, tá querendo fazer como é que é? Estado do Príncipe, né? Em Paris. Parque dos Príncipes, sim. Parque dos Príncipes, fazer assim, deixar o público assistir nos telões, mas eu não sei se eles estavam debatendo em 3 mil, acho que é 3 mil pessoas, não sei se são 3 mil ou 5 mil, agora já não me lembro bem, mas entre 3 mil e 5 mil pessoas que fossem assistir, mas dentro do estádio, ou seja, apesar de não estarem assistindo o jogo, vão estar assistindo, tem a sensação de estar no estádio, ainda por cima do estádio na França, assistindo o time deles, mas nos telões. Não sei se já confirmaram ou não, mas o que você acha disso? Não sou doutor, médico, nem nada, mas a gente fala que um espaço aberto, se não tem uma grande quantidade da gente com a possibilidade de ter o vírus e com máscara também, eu acho que poderia ser uma possibilidade, não uma opção. Ainda, Mas, se as pessoas mantiverem a distância social, tiverem de máscara, exatamente. o espaço aberto, eu também Um acho lugar até que aberto, poderia ter, exato. ia ter até um bom teste para ver como é que as coisas funcionam, né? As pessoas estão de máscara, com muita disciplina, porque tem que ter disciplina, não pode entrar na loucura, muita disciplina e ver como é que Mas se a vai depender Vitória, das pessoas, né? se a Vitória Vai depender muito do chegasse já a público. disciplina, eu acho que Eu ia não dizer isso. pode. Agora, como é que faz quando tem um gol? Você vai abraçar a pessoa do teu lado? Não Não vai? pode, não pode. Tem que Como é que faz? festejar sozinho. É uma coisa É estranha, verdade? mas Ou seja, eu as acho que pessoas têm que ter também no disciplina. ano tá numa época tão estranha, não? Que deveria ser uma época digna também de um campeão novo, não? Como o Paris Saint-Germain, que nunca tinha chegado na final, Nunca que tem um chegou, projeto né? E muito. acho que Não, foi a 25ª, não, em 25 anos é a primeira semifinal do Paris Saint-Germain. exato. Aí depois agora a final, então, chegou à final, mas nunca ganhou, né? Então seria incrível mesmo. E depois de uma Tinha um, temporada maravilhosa como eles fizeram esse ano, essa sim, tem temporada. um troféu da Copa dos Campeões de Copa da Europa dos anos 90, eu acho que foi 96, e depois nada mais. Chegou à final no ano 97, com Ronaldo perdeu, com Barcelona de Ronaldo, o fenômeno, perdeu 1-0, e foi a última final que a equipa francesa tinha disputado. Só uma equipa francesa conseguiu a vitória, que foi o Olympique de Marseille, que ganhou no ano 93. Então, a única oportunidade que o futebol francês tinha ganhado, até ganhado a final da Liga dos Campeões. E Bisca, antes de começar essa temporada final agora, a reta final, que estavam falando, como é que vai ter? Vai ter. Olha, recebi aqui uma mensagem maravilhosa do Fábio Malavasi, o nosso Fábio querido, dizendo: continue, o programa tá muito bom, não sei o que, mandando vários beijos pra gente. Eu recebi aqui do meu diretor, porque eu não consigo ver as mensagens. Inclusive, gente, Tá o único problema que a lá gente não consegue embaixo, tá lá receber as embaixo. mensagens. Mas ele tá mandando. Muito bom. Beijo pra você, Abraço para Fabinho. Vou ele. querer fazer um programa contigo também. Bisca tá te mandando abraço também. Eu ia te falar, antes dessa reta final agora, todo mundo tava assim, como é que vai ser a UEFA e tal. Aí, tiveram umas pessoas fizeram umas brincadeiras e tal, e falaram que a UEFA ia ser disputada assim. Eu vou botar aqui um vídeo pra você dar uma olhada, ver o que você acha. Será que, de repente, esse vai ser o futuro do futebol? Se essa história do Covid ainda permanecer durante um bom tempo? Dá uma olhada aqui nessa imagem. Rodolfo, você consegue colocar pra gente a imagem? Foi um vídeo que eu achei tão engraçado. E eu falei, olha, de repente até pode ser mesmo o futuro do futebol, não sei. Eu acho que as Consegue sensações pôr, Rodolfo? de ficar aí olhando, porque você
Você lembra a primeira vez que você foi a um jogo de futebol no estádio? Ah, olha, lógico, imagina, nunca vou esquecer. Flamengo. Agora olha só o que eles estão dizendo que vai ser. Sergio Busquets, balón dividido para Leo, llega Messi con la pierna izquierda para ponerla, el envío es defectuoso y da Gese abre el balón al costado, atención que quiere percutir Tello sobre Sergi Roberto. Você imagina um jogo assim, la pelota llega a las manos de Marc-André Ter Stegen. Incrível, mas felizmente não aconteceu isso. A gente falava que depois do jogo da semifinal criticava Neymar porque trocou a camisa com um rival. Que esse Neymar tinha que ser multado. Que não podia ter trocado. Ele rompeu o protocolo, coisa assim. Mas o jogador está abraçando o seu jogo inteiro, está lutando o jogo inteiro e depois na final não pode trocar da camisa. Absurdo, quem encosta, esbarra na mesma, respira perto. Não faz muito sentido. Eu não entendi essa polêmica também. Agora, essas bolas em volta também não dá pra jogar futebol assim, né? Não dá. Não adianta nada. Mas melhor não ter jogo. Não, melhor não ter jogo, exatamente. Mas o futebol precisa do público. A gente precisa de ficar lá. Nós, comunicadores, Com certeza. o povo. Perguntava para você seguramente lembra o primeiro jogo que você viu na sua vida, daquele quando já era maior para ter memória, as sensações, claro. tudo, os olores, os cores, os sonidos. E vi o meu time ganhar, o Flamengo. O Flamengo, isso. Então, no velho Maracanã, você viu o Flamengo ganhar. Maracanã, eu ia sempre ao Maracanã. Qual é o teu time mesmo, Bisca? É River? Eu sou do time do interior, do Newell's Old Boys, mas também foi o meu irmão maior, ele era torcedor da River e assisti muito o time da River, mas eu sou do Newell's Old Boys. Mas a gente realmente precisa disso, a gente precisa desse momento que só o esporte nos traz, né? Então, assim, vamos torcer para que em breve realmente a gente possa vivenciar isso tudo de novo. De uma forma talvez mais responsável, mas se Deus quiser, né? Uhum. Vamos torcer. E querido, então, olha, eu queria te agradecer. Me disse. Tá bem. Diz. Não. Se você já, eu acho que já chegamos no final. Porque eu acho que eu não sei. O Rodolfo, o diretor, por favor, fale comigo. Quanto tempo falta? Porque eu não consegui ver aqui. Estamos lá. Temos que finalizar mesmo. Quase. Ele está dizendo que temos que finalizar. Infelizmente, porque foi um prazer maravilhoso. Eu ficaria aqui de papo contigo o dia todo. Para ser para mim um grande honor, porque você poderia ter feito com muita outra gente. Não sei porque você me escolheu a mim, mas para mim um grande honor, Luciano, um grande prazer ficar aqui com você na estreia do programa, com meu fraco português, com a minha admiração eterna à cultura brasileira, a gente, o povo do Brasil, os colegas brasileiros, amigos brasileiros, que eu quero demais. Para mim um grande honor ficar aqui com você e desejo o melhor para o canal da Luba, que fique crescendo muito mais e que chegue para dar a você uma possibilidade grande de ficar perto do seu público. Querido, muito obrigada. Que palavras lindas, fiquei até assim, arrepiada, emocionada. Estou muito feliz. A honra é minha de ter você na minha estreia do programa. Adorei que a gente pôde bater esse papo aqui e se reconectar. Vamos ficar pertinho, nem que seja por aqui. E quando as coisas melhorarem, voltarmos ao normal, ou termos mesmo um novo normal, mas que a gente já possa viajar, que você venha para cá para a gente estar juntos novamente, ou que a gente se encontre em algum estádio desse da vida, pelo mundo. Mas até lá a gente vai se conectando por aqui. Foi um grande prazer. E ter essas memórias todas com você, dos nossos tempos de ESPN, realmente vou levar sempre comigo. E mais uma vez, obrigada por ter tirado o teu tempo no meio do Champions League, narrando Liga dos Campeões da UEFA, e você ter conseguido um tempinho para estar aqui comigo. Mais uma vez, muito obrigada. Um grande prazer para mim, Luciana. Infelizmente, também aquela época que mudou tanto, a gente não tinha muita fotografia daqueles momentos, É uma pena.
restaurantes que a gente frequentava quando ia lá para cá. E o Radisson, o hotel que a gente ficava lá. Como se chamava? Se chamava o restaurante da esquina que mudou depois, o White Birch. White Birch. Tinha muita... Tinha muita coisa. Lembro também agora do chileno Fernando Pizarro. Lembra de ele também? O Fernando Pizarro, muita querido, gente... adoro. É muita gente Sim. maravilhosa. Beijo para todas essas pessoas que a gente adora. Que ficou muito, no passado. Mas você falava de algo também muito importante. As lembranças estão aqui. Porque não tem tanta fotografia, mas a gente tem... Mas estão aqui graças a e Deus, aqui no tem, coração. graças a Deus, sim. Graças a Deus, tem muitas lembranças lindas daquela época. Com certeza. E o público que também, a gente que é pode importante. falar sobre elas. E do público, com certeza. E receber esse carinho do público até hoje é maravilhoso. E a gente poder ter essa troca é muito especial. Mais uma vez, muito obrigada, querido. Um grande abraço, e boa Luciana. sorte no domingo, na final da Muito Champions sucesso League. para você no canal, para você tudo o empreendimento que você vai fazer daqui na frente. Muito obrigada. Para você também. Sucesso domingo, hein? Um beijo grande, Obrigado. Beijo, abraço para vocês e para o público. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Estou muito feliz com essa estreia, muito assim, com o coração cheio de vocês todos terem participado, de ter tido a presença do Eduardo Biscayá, essa pessoa maravilhosa que vocês viram aqui batendo esse papo comigo. E só tenho que agradecer. Muito obrigada. Espero vê-los novamente na próxima semana. Depois eu vou anunciar quando vai ser o próximo programa. Quem não subscreveu, já subscreve no canal, por favor. Conto com vocês. E um grande beijo, gente. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite para vocês em Portugal. Boa tarde para vocês no Brasil. Em Miami, mais um beijo para o meu querido Eduardo Biscayá. E nos vemos em breve, gente, aqui no Live da Luba. Obrigada.